Fala, meu amigo, tudo bom? Fala, meu amigo. Caramba, mano, você tá com sol? Você tá de Eu quarentena na praia, tô, mano? não, tô aqui no prédio da igreja, cara, aí liguei aqui o canhão de luz, ó. Ó, tá amarelando. Tô redneck. Ressalta seus olhos claros. E aí, meu amigo, você tá bem? Tô bem, cara, e você, tá tudo certo? Tô bem. Você tá todo dia aí? Ou só foi Não, agora? só fui agora, a gente faz as gravações aqui, né, o prédio da igreja se transformou no estúdio, do Projac da Onda, então eu venho pra cá quando a gente tem as gravações e uma ocasião ou outra, né? Você mora perto ou não? Moro bem pertinho. Que legal. Deixa eu fazer a introdução aqui da live. É, é uma alegria estar com o Lipão, pastor que eu admiro, da nova geração, não tão nova, mas é da nova geração. Trabalho maravilhoso em Joinville e ao redor do país. Eu não sei se tem rodadura fora já tem rodadura fora do Brasil? Tem fora. A gente está plantando igreja nos Estados Unidos, em Portugal, na Inglaterra e no Japão. Que bacana, cara. Parabéns aí. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu decidi fazer, você que está chegando aí pela primeira vez, eu decidi fazer essas lives desde a quarentena. Todo dia tem live com pastores amigos. E o objetivo é o seguinte: o objetivo é ser pastor, fazer uma pastoral com meus amigos, ajudar pessoas que estão com gatilho de depressão, ansiedade ou dúvidas, né? O segundo é indicar bons amigos, pessoas que você pode seguir, que estão falando coisas coerentes, bíblicas. E eu tenho assim conversado com gente pentecostal, tradicional. Eu sou bem eclético. Chamei o Theo, chamei todo mundo para bater papo, que eu Bem acredito. católico. Eu ainda não chamei nenhum católico, mas assim, mas a palavra católico na essência é bem isso mesmo. É. E também para a gente poder indicar coisas que os pastores e líderes estão fazendo, como livros, sites e outras coisas. Você tem algum fone, ô Lipão? Então, eles foram buscar para mim, eu esqueci de trazer de casa, e aí eu tô saindo aqui com a caixinha de som. Ah, tá bom, porque eu tô me ouvindo de volta. Mas como você vai falar mais É, do que eu, vai ficar mais tranquilo. É, então, eu queria começar uma pergunta, Lipão. Apesar que você é bem conhecido, mas eu acho que é interessante. Quem é Lipão antes do corona? O que ele estava fazendo? Você falou um pouco da plantação, mas qual que é, dos últimos 2 anos de Lipão, o que você tem feito antes do coronavírus de ministério aí, para a gente conhecer um pouco do seu ministério, da rotina, da vida? então, a construção do meu ministério, ela passa, eu diria, por 3 fases e hoje 3 modos de atuação. A primeira fase foi a fase local, como pastor local, que eu vivo isso já vão fazer aí 14 anos, atuando localmente, cuidando das pessoas, discipulando líderes, formando, enfim, as pessoas localmente aqui na cidade de Joinville. Há 7 anos atrás, nós iniciamos um processo de implantação de igrejas na região de Joinville, fora da região de Joinville, e aí, enfim, estabeleceu-se então uma rede de igrejas, uma denominação, enfim, com várias igrejas implantadas aí ao redor de Joinville e fora de Joinville. E há uns 3, 4 anos atrás, eu abri mão, enfim, da minha localidade apenas e comecei a trabalhar e pregar também em outras denominações, outras igrejas e cooperar com outros irmãos. Então, enfim, há 2 meses atrás, eu estava atuando localmente, estava atuando como presidente dessa rede de igrejas e atuando também na itinerância, pregando, enfim, em conferências, em congressos, igrejas locais, assim por diante. Agora, só uma curiosidade aqui. A Onda Dura segue mais ou menos que linha, se a gente fosse comparar, para quem não conhece, uma linha teológica histórica, ou alguma igreja mais antiga? Porque a Onda Dura deve ter 20 anos, 15 anos. Tem 14 anos. Isso. Vai fazer 14 anos, né?
A nossa linha teológica é reformada no que diz respeito à soteriologia. Então, os princípios aí soteriológicos calvinistas é o que nós abraçamos. Somos uma igreja cristã, evangélica, missional. Então, a gente tem um cunho missionário muito forte. Não somos essa igreja reformada clássica, né? No sentido de princípios reguladores do culto e esse tipo de abordagem, mas somos, enfim, reformados no que diz respeito aos aspectos soteriológicos e também algumas abordagens teológicas, né? Ah, então eu sou você. Nós somos nós. Só que eu tô na clássica e você tá na contemporânea, mas estamos juntos aí, porque a gente é missional, a gente é presbiteriano ou reformado soteriologicamente. Então, estamos juntos, mas é esse negócio. Não ficamos no passado, estamos sempre reformando. Essa é a ideia da reforma, né, cara? Deveria ser a ideia de todas as igrejas históricas. Tá se repensando. Eu costumo dizer exatamente isso, né? Nós somos, ao bem entender, de fato, a reformada clássica, né? Que continua se reformando, se atualizando, se contextualizando, enfim. Eu tô saindo um pouco da pauta aqui, mas eu quero saber algumas opiniões. Eu tenho conversado muito internamente com a discussão de ceias online, né? Talvez assim, porque o bicho tá pegando do lado de cá nos bastidores presbiterianos, né? A gente... E eu tô ouvindo de tudo. E como o presbiteriano enxerga a ceia mais do que um memorial, mas como uma forma de graça, né? Que Jesus deixou. Então é uma discussão que não dá para simplesmente fazer. Eu acho que fica mais fácil se você entende a ceia como um memorial, fazer online. Se você entende um pouco mais, é uma coisa um pouco mais complicada, mas também fica mais complicado deixar a igreja na Páscoa sem uma ceia, se você enxerga ela como meio de graça e não só como memória. Então, a briga tá feia aqui. E aí eu tenho falado assim, gente, nosso caminho é sempre reformar. A gente tem que ir para o leigo assumir mais o seu papel, para a igreja poder ir. Mas você sabe como é que é, você já esteve na histórica, você sabe como é que é a discussão. Vocês aí, como pensamento agora nessa circunstância, o que você tem pensado um pouco aí, à luz da Bíblia, à luz dos líderes que você tem com você? Então, a gente chegou até debater isso no nosso conselho de pastores, né? E a conclusão que nós chegamos é que seria, enfim, proveitoso nós nos preservarmos de não fazermos a ceia durante esse tempo e fazermos a ceia assim que acabar a quarentena, por compreender esse aspecto de assembleia, de comunidade que a ceia propõe. Então, enfim, na nossa realidade, nós entendemos que era melhor não fazer a ceia. Que interessante. É bom ouvir uma pessoa mais moderna tomando uma outra decisão, porque geralmente eu vejo o pessoal mais moderno tomando a decisão de fazer e os históricos não, mas eu vejo também gente histórica fazendo e você decidiu não fazer. Só um detalhe, a confissão de fé de vocês enxergam a ceia mais como meio de graça ou como memorial? A gente está no meio termo dos dois. A gente está no meio do termo. Não tem, mas tudo bem. É um swinglio calvinista. Isso aí, por aí. Porque nós compreendemos ela como um memorial, mas também entendemos o valor espiritual dela como uma graça visível, enfim, de algo invisível, né? Então a gente compreende esse valor e esse aspecto espiritual, enfim, do momento da participação da ceia, né? Legal. Agora, eu vou voltar para a pauta aqui. Como é que vocês reagiram? Como é que, primeiro, o Lipão reagiu quando ouviu falar, primeira vez, do corona, da quarentena? Quase ninguém entendia o que ia acontecer. Muitos foram céticos, demoraram. Alguns, eu conversei já com alguns pastores que já pesquisavam sobre isso e já falou, não, isso aqui vai dar coisa ruim. E quais foram as primeiras reações que você teve como liderança eclesiástica? Então, de certa maneira, eu já tinha uma expectativa de que algo nesse sentido aconteceria nessa geração. Porque o mundo estava muito parado, né? E a gente vem de um século aí passado muito atribulado e dinâmico, e poucas coisas aconteceram nesse cenário mundial
enfim, nesse século, né? Então, eu já previa, por instinto, sei lá, por instinto, eu diria, né? Algum tipo de coisa desse gênero nesse cenário mundial. Quando eu ouvi falar sobre o Covid a primeira vez, eu estava nos Estados Unidos, porque eu passei janeiro e fevereiro nos Estados Unidos, enfim, junto com as igrejas lá. Então, eu ouvi lá. Quando eu ouvi lá, eu ouvi com um certo desdém, né? De que, enfim, iria passar, uma coisa superficial e assim por diante. Então, logo quando eu ouvi, eu ignorei. Quando voltei para o Brasil, eu comecei, enfim, a acompanhar daí de uma maneira mais firme o que estava acontecendo no cenário da China, enfim, nos outros cenários, e aí eu comecei a perceber que, de fato, era um problema mais grave do que algumas autoridades estavam querendo assumir. E aí, então, enfim, no Brasil isso girou muito rápido, né? Foi engraçado, porque, assim, uma semana antes a gente estava comentando sobre, e de repente na outra semana estava tudo fechado, quarentena, acabou e não pode reunir, Não, etc. uma semana antes estava todo mundo aglomerado em bloquinho de carnaval. Aí foi Por passar aí. o carnaval e falar, não, vamos levar a sério agora. Exatamente. Assim, eu não consegui entender muito esse movimento de transição, né? De um problema que era ignorado e de repente se tornou um problema mundial que, de fato, enfim, a gente tem que reconhecer que é. Mas tirando esse fator aí político, social, enfim, nós fomos pegos nesse sentido meio que de surpresa como igreja, porque, por exemplo, no domingo anterior ao estabelecimento das quarentenas, a gente estava inaugurando um novo horário de culto. Então a gente inaugurou um novo horário de culto, na outra semana já não teve culto. Caramba! É. E é o mesmo culto? É o mesmo culto? Assim, você prega a mesma coisa? Pregamos a mesma coisa. Na verdade, a Onda Dura prega a mesma coisa em todos os lugares onde nós temos igreja, é a mesma pregação toda semana, né? Não o mesmo esboço, porque eu dou liberdade, enfim, para os pastores trabalharem, enfim, com liberdade. Mas a gente prega o mesmo texto bíblico, até porque nossa abordagem é bem expositiva em grande parte das ocasiões. Né? Uhum. E aí, então... Conta aí. Então, daí a gente foi meio que pego de surpresa. Enfim, de repente, quarentena, tal, enfim. Graças a Deus que a gente, de alguma forma, já usava, explorava o recurso digital. Então, a gente só aperfeiçoou a estratégia e aperfeiçoamos, enfim, o modus como a gente operava, mas fluiu muito bem, enfim, porque a gente já tinha essa abordagem digital então, enfim, logo na terça-feira a gente entendeu que deveríamos paralisar as reuniões públicas e na quarta, enfim, a gente já tinha uma estratégia montada de como a gente, enfim, viveria nesse período de tempo, né? Duas perguntinhas práticas aí. Você prega uma vez uma live, ou uma vez no domingo, e depois repete nos horários dos cultos, ou você prega a mesma coisa 3 vezes? E se você unificou as igrejas numa pregação sua online, ou se cada pastor local prega a mesma coisa com esboço diferente? Então, a nossa programação online ficou mais ou menos assim. Na segunda-feira, nós fazemos uma transmissão daquilo que a gente chama de culto familiar ou um grupo pequeno familiar. Porque nós somos uma igreja que funciona com grupos pequenos e a gente compreendeu que, através de recurso digital, qualquer grupo pequeno ia ficar muito engessado. Porque, enfim, ainda que tenha recurso de teleconferência, assim por diante, é muito engessado, né? Então a gente percebeu que seria melhor, e não só melhor, mas eu diria até mais produtivo e mais missional nesse tempo, a gente encorajar as pessoas a fazerem o culto familiar delas, né? E aí, enfim, a gente tem colhido muitos testemunhos, enfim, de filhos, pais se convertendo, enfim, porque chamam para participar junto do grupo pequeno familiar. Aí esse grupo pequeno familiar online, ele é muito interativo, né? Porque eu vou... a gente tem o louvor, eu explico o texto bíblico, e aí mando para as pessoas a pergunta, elas respondem, voltam para mim, e aí tem mais duas pessoas participando comigo, a gente interage, enfim, então é bem bacana. Na quarta-feira,
a gente está tendo uma programação que eu chamo de Culto Pocket, que está fugindo da série de mensagens que eu estou abordando. Na quarta-feira eu estou pregando sobre as doutrinas da graça, porque eu entendi que era um tempo onde também eu deveria fortalecer a igreja teologicamente, porque, querendo ou não, esse tempo é um tempo de desilusão teológica, pelo menos no que diz respeito às teologias triunfalistas, enfim, algumas teologias equivocadas, que por vezes nesse tempo cai por terra, porque, enfim, não tem triunfalismo que resista, enfim, ao que está acontecendo. Então, na quarta-feira, eu estou pregando sobre as doutrinas da graça. Preguei na semana passada sobre livre-arbítrio, hoje vou pregar sobre depravação radical, enfim, e aí é transmitido também online. No sábado, nós temos um bate-papo. Eu vi uma live sua que você estava falando sobre a Bíblia inspirada. Foi só uma live ou faz parte dessa... Então, essa live aí é do sábado, onde nós fazemos uma espécie de bate-papo com os pastores da onda mesmo. E aí, enfim, cada semana a gente estabelece um tema e conversa sobre esse tema, né? Na última semana a gente falou sobre sola escritura, então a gente conversou a respeito da inerrância, infalibilidade bíblica, enfim, fomos pontuando acerca disso, e é bem legal. O de sábado é uma espécie de programa com os pastores, um programa de auditório com os pastores, onde, enfim, a gente estabelece ali uma mesa e uma roda de conversa. E no domingo, a gente eliminou tudo para um culto apenas. Então rola um culto no domingo, 7h30 da noite. E a gente está no tema Não Me Vergonhe do Evangelho, que é a exposição do livro de Romanos, né? Então, na semana passada, a gente expôs ali a parte final do capítulo 8. Essa semana a gente entra no capítulo 9 de Romanos, enfim. Então, a gente está expondo aí o livro de Romanos. As igrejas locais, elas têm as suas próprias atividades locais. Então, por exemplo, cada igreja local estabelecer um horário também de culto local, aonde eles vão fazer aí a programação local deles. Então, o convite para todas as igrejas da onda é eles participarem do culto de domingo à noite, junto conosco, enfim, globalmente, e terem também o seu culto local, e além, obviamente, desse cuidado pastoral via videochamada que está acontecendo, enfim, até de maneira muito satisfatória. Ter sido, nesse sentido, um tempo muito produtivo, né? Eu estabeleci uma rotina para os pastores, um alvo de visitação online, enfim. Então, eles estão conversando com toda a liderança da igreja, alinhando muita coisa, enfim, que na correria do dia a dia acabava que eles não conseguiam fazer, né? Agora, uma pergunta pro... Você falou assim que você estava esperando de forma intuitiva ou no seu discernimento que poderia vir algo muito ruim, né? Assim, algo que ia mexer com a sociedade. A minha pergunta é, o que você acha que vai mudar no mundo depois dessa quarentena quase mundial ou com o vírus? Ou o que você acha, pode ser um outro tipo, que deveria mudar, talvez não vai mudar, mas deveria. O que a gente não vai ser mais o que era antes, que vai ser agora, e a gente já tem que se preparando para isso? Cara, no meu discernimento, na minha percepção, eu creio que vai mudar o cenário político mundial e creio que vai mudar o cenário socioeconômico mundial também. Acho que quem melhor lidar com essa crise é que vai atingir e alcançar protagonia mundial, protagonia tal que até então era dos Estados Unidos da América. Então, eu acho que a partir do que está acontecendo vai mudar um pouco esse cenário político mundial, essa questão mais de governo mundial, né? Particularmente, particularmente não, né? Coletivamente, o que eu acho que deveria mudar é que todos se arrependessem, se humilhassem debaixo da mão poderosa do Senhor e reconhecessem seu pecado. Mas isso não vai acontecer, porque eu acredito que diante da fragilidade a qual poderes econômicos, poderes políticos, poderes próprios, enfim, de foro próprio, foram expostos, eu acho que é argumento suficiente para reconhecermos o quão limitado nós somos e quanto dependemos de um Deus que é soberano sobre tudo, né? É verdade. Eu acredito nisso.
A gente vai ter que... Eu penso até que a gente, como igreja, vai ter que começar a se acostumar com pessoas com máscaras, Uhum. uma distância social, a nossa cultura vai ser afetada como brasileiro. Eu acho que como brasileiro a gente vai mudar muito. Porque assim, por exemplo, eu estava no Japão no fim do ano, né? Tava em outubro no Japão. E eu tava falando sobre isso, né? Pô, o Japão, cara, é um país preparado para uma situação como essa. Enfim, você anda lá, as pessoas usando máscaras, toda casa as pessoas deixam os tênis, enfim, fora da casa, fora do ambiente da casa. Não existe cumprimento com abraços, nem aperto de mão, enfim, é só um aceno. Então, o que eu acho que vai mudar é um pouco do aspecto da cultura no Brasil, e eu acho que vai mudar realmente. E acho que até de maneira positiva, né? Porque, de algum sentido, eu acho que o brasileiro ele é caloroso, isso é um ponto positivo, mas por vezes é caloroso até demais, né? Você falou isso, o Japão, eu estava lendo, é o único país do mundo que conseguiu fazer uma quarentena chamada vertical, porque eles, na verdade, a quarentena vertical já é horizontal, eles são tão já preparados e distanciados que eles, cara, já tem toda a precaução já. Eu tenho visto isso neles, assim, vê isso. É interessante. Agora, o que você vê como ser igreja num contexto onde a gente não pode se ver, cara? Principalmente num princípio nosso de koinonia, né? De estar junto. Como é que você vê num tempo desse? Como ser igreja para valer e o que a gente, como igreja, deveria estar enfatizando nesse momento? Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa considerar. Primeira coisa que a gente precisa considerar é o quanto esse tempo expõe a vergonha das igrejas do que diz respeito ao seu ensino e à sua pregação, ao seu púlpito, né? Porque as pessoas que estão despreparadas, eu diria mentalmente, espiritualmente, para enfrentar esse tempo, são pessoas que não estão muito bem fundamentadas na sua fé. E por não estarem bem fundamentadas, se entregam ao desespero, ao medo, se entregam a um desgoverno, enfim, como se houvesse um desgoverno, né? Então, eu acho que esse tempo expõe, de certa maneira, esse pecado, enfim, de pregadores, pastores, de modo geral, né? Obviamente que aqui eu não quero ser específico, né? Eu acho que também é um tempo onde serve para a igreja acelerar alguns processos, né? Eu acho que esse processo do uso da tecnologia da igreja sempre foi muito retardado, sempre foi muito atrasado. E, de certa maneira, essa situação expõe a igreja para que avance nesse sentido, né? Eu digo isso porque, por exemplo, quando, enfim, a igreja usava inário para mudar para o retroprojetor, foi um Deus nos acuda, as pessoas acusando o retroprojetor de ser do diabo e coisa do tipo, né? Aí o mundo já estava trabalhando com projetor multimídia. E aí estava no retroprojetor. Exatamente, e a gente estava brigando pelo retroprojetor. Quando a gente foi mudar do retroprojetor para o projetor multimídia, de igual forma, é do diabo, o mundo está entrando na igreja e tal, não sei o quê. Então, eu acho que a igreja ela é meio retardada em relação a isso, ela é atrasada e, de certa maneira, esse momento que a gente está vivendo expõe a igreja a ter que trabalhar digitalmente, a ter que lidar com esse paradigma moderno, com esse paradigma contemporâneo, enfim. E coisa tal que, por vezes, a igreja ignorava até então. Então, assim, eu dividiria isso em duas partes. A primeira parte, a vergonha da igreja, porque o mundo já passou por coisas tão ruins quanto e piores, não, obviamente, de nível global, mas, enfim, crise espanhola e tantas outras, enfim, que tiveram ao longo da história, e fizeram com que a igreja, enfim, continuasse em pé, intacta, continuando por causa da sua boa teologia, em muitos sentidos. No tempo contemporâneo, eu acho que expõe a igreja a ter que lidar com esse avanço tecnológico e aceitar que o mundo mudou. Então, a gente precisa, claro, que preservando princípios fundamentais da nossa fé,
mas a gente precisa lidar com a possibilidade, enfim, do relacionamento via internet, lidar com acompanhamento via internet, por exemplo, né? Vamos concordar que muito do trabalho pastoral seria muito mais eficaz se fosse feita uma triagem via videochamada, não somente atendimento em gabinete. Enfim, se é pastor local, você sabe o que eu estou falando. Quantas vezes a gente perde horas no gabinete conversando sobre coisas que, enfim, uma videochamada resolveria. É óbvio que eu sou daquela pessoa que gosta de imprimir tudo, gosta de anotar tudo. Eu sou muito físico, gosto de pegar nas coisas, enfim, eu não me dou muito bem com o mundo digital. Entretanto, eu preciso reconhecer que o mundo é digital, preciso reconhecer que é uma ferramenta que facilitaria muito o ofício e o trabalho do pastor, e eu acho que é um tempo onde a gente, como igreja, de maneira geral, está lidando com esse paradigma e vamos mudar. Enfim, vamos mudar. Igreja que até então não fazia live está fazendo, igreja que, enfim, achava que era do diabo, a internet tá usando, enfim. Mas até mais que isso, por exemplo, algumas lives que eu fiz aqui com alguns pastores e professores de seminário, eu tive que fazer um tutorial e eles entraram pela primeira vez no Instagram ou fizeram uma live. E uma das coisas que eu pedi para eles, e não é porque eles achavam que era do demônio, não, ou foi preguiça, ou não achou que era a hora. E ontem o teólogo Ricardo Gouveia falou que a gente vai acelerar em um ano, que seria em 10 para a igreja. E é interessante que eu faço sempre o desafio para eles. A voz deles era importante estar na rede social, ainda mais que a gente sabe que essa rede social é extremamente danosa à saúde mental, se você ficar lendo comentários e tudo. Então, assim, eu fiz alguns desafios e é interessante como eles agora já fizeram. Então, eu acredito até que esse papel que eu estou fazendo assim, eu sempre pego pastores já estão, mas eu sempre tento, eu fiz um tutorial para o Ricardo Agreste, para Valdir Streinego vai vir, Osmar Ludovico. Então, são pastores mais assim, que já estão baseados, e que minha teologia foi feita seguindo eles, acompanhando eles, mas eles não estão no Instagram. E seria importante. E deveriam estar. Uma vez a cada 15 dias, precisa ser. E a gente parar com esse conceito de transmissão de culto. Isso foi um cara da inteligência artificial, um dos CEOs lá do iFood. 2 anos atrás ele sentou comigo e perguntou: quando vocês vão parar de... Aí ele contou a história dele que em 2012 ele começou a querer vender tênis pela internet e todo mundo falou: você é doido, a gente tem que provar o tênis, né? Não precisa vender tênis pela internet, o cara gosta de olhar. 2 anos depois ele tinha quebrado todas as lojas físicas, né? E aí ele tava falando: quando é que vocês vão começar, em vez de transmitir culto, fazer o culto para pessoas que não podem vir ou que não tem, não que vai abandonar o culto presencial, mas ele sempre falava: faça o culto presencial, não grave, depois pegue todo o conteúdo, adapte e faça um culto online, em vez de filmar, né? Dá mais trabalho, mas você vai fazer. Aí ele me mandou uns recados esses dias atrás e falou: pronto, vocês vão ser obrigados a fazer o que eu sempre falei. É interessante que é um pouco disso, né? É lógico que temos que tomar o cuidado, porque estar presente, estar em comunhão, estar fisicamente vai ser sempre, daqui para frente vai ser um desafio maior. Com certeza. Mas não vai, mas isso que não seja esse o discursinho para fazer o trabalho mal feito do evangelho, que é online, que tem que ser feito, né? Agora, o que Deus tem falado no teu coração, um versículo, algo forte sobre tudo que estamos vivendo biblicamente para as pessoas que estão nos vendo aqui? Eu acho que, de modo geral, cara, o que tem me confortado muito, me encorajado muito, é Romanos capítulo 8. De modo geral, o capítulo inteiro, mas em especial, eu diria, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu tenho uma convicção de que, ainda que nós, como povo de Deus, não saibamos muito no que isso vai dar, eu realmente creio em Deus, que Ele está usando isso para o seu eterno propósito,
e de alguma forma nós estamos sendo abençoados, agraciados por Deus nesse tempo, e eu creio que a igreja se fortalecerá nesse tempo, e essa tem sido a minha convicção, de que nós vamos voltar desse tempo muito mais forte do que entramos, com muito mais raízes, com muito mais convicções. Por vezes aquilo que havia se transformado em comum, rotineiro, vai se transformar em algo valioso. Por exemplo, nunca vi tanto irmão dando valor para a ceia. E de repente está discutindo na internet sobre a ceia, entende? E eu acho que isso vai voltar à tona. Alguns princípios são tão fundamentais, tão essenciais, tão valiosos para a fé cristã, e que por vezes, enfim, na correria que nós estávamos, a gente não havia parado para refletir e pensar, né? Então, a palavra que tem acalentado o meu espírito nesses dias é essa, sabe? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu tenho uma convicção de que ainda que a gente não entenda aquilo que está acontecendo de modo amplo, total, nós, enfim, eu creio particularmente na soberania de Deus, eu creio, enfim, que Ele governa sobre todas as coisas e que Ele está usando isso para o seu propósito eterno, né? Amém. Legal. Agora, uma dica prática aí da turma, a gente sempre fala, isso é algo que tem que ser repetido, leiam a Bíblia, estudem a Bíblia nesse tempo, máscaras vão cair, as pessoas falam, eu não leio tanto a Bíblia porque eu não tenho tempo. A minha pergunta sempre é, com 20 dias, um mês de quarentena, você leu quanto da Bíblia? Isso vai revelar o teu coração, né? E aí você vai parar de ocupar o tempo e vai atender a deturpação total que gerou o pecado de você antes da sua conversão. Agora, o que você indica? Pode ser série da Netflix que fez você refletir, pode ser site de EAD que você estudou, ou livro. Vamos lá. Eu, particularmente, sou muito mais do livro. Então, enfim, eu diria para que quem está aí em quarentena estabelecesse uma rotina de leitura de livros. Eu acho que é muito produtivo, muito riquíssimo. E saísse um pouco desse, deixa eu usar essa expressão, né? Mas esse pop gospel, e estudasse um pouco a literatura clássica cristã, lesse Agostinho, lesse, enfim, os pais da Reforma. Eu acho que seria muito enriquecedor para a igreja resgatar, enfim, essas literaturas antigas. E, aliás, eu estou lançando um livro também essa semana, então leia meu livro também. Qual que é o nome? É Vivo Extraordinário. É uma exposição simples, né, objetiva do livro de Romanos até o capítulo 7, que eu exponho no livro, né? É bem legal. Aí vai sair o volume 2? Vai sair o volume 2, né? Tô lançando legal. Pela editora Quatro Ventos. Você sabe que eu tô estudando. Você sabe que depois que eu fiz a exposição de Atos, muita gente pediu para eu fazer a exposição de Romanos, né, no YouTube. Uhum. E primeiro que, assim, lógico que a gente faz, mas eu fico com medo, né? Porque Romanos é uma responsa grande, né? Aí eu entrei ali tem que bater no peito para falar algumas coisas, cara. Ali dá medo. Mas assim, aí eu fiz o seguinte, um dos módulos do doutorado lá no Servo de Cristo era Romanos, eu entrei e tô fazendo. Falei, vou dar uma... Bom vai fazer, só vai fazer bom para mim. Então eu fiz... quando eu estudei Romanos, eu estudei Romanos e aí a carta do Stott, o livro de Stott, o livro de Karl Barth e o livro e o de Calvino, né? Então eu peguei um liberal, peguei um da Reforma e peguei um missional. Uhum. E foi muito bom, mas faz 20 anos, né? Romanos é incrível, cara. Eu particularmente sou apaixonado por Romanos, amo demais. Então, o que eu voltaria ali, né, a indicar é isso. Acho que resgatar um pouco da literatura clássica e outra, né? Não fazer uma leitura bíblica rasa, mas, enfim, pega um comentário, tem um monte de comentário bíblico aí bom na internet. Tira esse tempo para estudar a Bíblia, né? Coisas que, por vezes, enfim, o povo acaba ignorando ou deixando de lado. Mas, enfim, ler bons comentários, complementar a leitura, eu acho que seria muito enriquecedor para o povo de Deus durante esse período aí. Acerca de séries, cara, eu ontem acabei
a quarta parte do La Casa de Papel. É uma série bem, enfim, tendenciosa em muitos aspectos, né? Mas é interessante, é uma boa fotografia, enfim, acho que é legal. Como entretenimento, né? Como entretenimento, Dá exatamente. pra... Minha esposa correu, assistiu, eu nem comecei a quarta temporada, mas é assim mesmo. Enquanto eu tô na live, ela tá vendo série lá. Mas principalmente, cara, o meu conselho seria qual? Faça cultos regulares com a sua família. Eu acho que é o entretenimento, é a melhor coisa que você pode fazer nessa quarentena, é ter tempo espiritual e de qualidade com sua família. É tão, cara, tão poderoso. Ontem mesmo a gente estava fazendo um culto familiar lá em casa, eu, a minha esposa, o Josh e o Zion, né, meus 2 filhos. E, cara, é tão poderoso, sabe, ver teus filhos orando pela mãe, orando pelo pai, e a gente conversando sobre a Bíblia. Então, eu acho que é um tempo muito produtivo, principalmente para isso, sabe? Para que a igreja se fortaleça nesse aspecto familiar, porque, de fato, a organização social, a organização do mundo em que vivemos, na rotina comum, normal, ela nos joga como família, um para cada lado, e eu acho que é um tempo onde a gente se uniu debaixo do mesmo teto, e eu acho que é muito produtivo nós resgatarmos, enfim, essa coisa do culto familiar, essa coisa do ler a Bíblia juntos, orarmos juntos, cantarmos juntos, enfim. Agora, eu também, ontem a gente fez um culto familiar aqui, eu sigo a seguinte liturgia, né? Primeiro a gente faz a oração de olhos abertos, que é como estamos para Deus falando. É interessante, meu filho falando que estava frustrado, que ficou de castigo, e a gente vai contar, e a mãe falando, eu também estou cansado, então foi legal. Depois a gente lê a Bíblia, ontem eu falei de caráter em Daniel. Depois a gente lê de hora de olhos fechados, aí é um jeito de se entregar, né? E por último a gente põe um louvor. Ontem foi Baruch. Que foi ontem? Ontem foi Seria Tão Bom, uma música que ele tem, Seria Tão Bom, meu filho cantando. E assim, eu chorei, porque é tão gostoso ver a família ali adorando. É bom demais. Foi, realmente, assim, eu acho que é isso que eu tenho falado. É esse o caminho que eu acho que as igrejas, e aí falando como alguém que é de uma igreja histórica reformada, eu acho que é esse o caminho que a gente deveria seguir para empoderar o leigo a ser o seu sacerdote da casa. Ou até mais, assim, usando aqui, ser o sacerdote do bairro, cara. Cara, é você aí, cara. Assim, que eles ficam esperando os pastores irem até lá. Não, cara, você recebeu de Deus o Espírito Santo, o poder, você tem tudo nas suas mãos, e a palavra de Deus, e a gente ainda não é uma igreja perseguida, apesar que eu já vi alguns posts, até seu, falando de alguns políticos querendo entrar, proibir algumas coisas doidas assim, mas isso cai, graças a Deus ainda a nossa Constituição tem sido valorizada, apesar dos pesares de todos os lados, mas a gente ainda pode ter o direito ao culto, né? Então, assim, eu vejo isso. Agora, antes de ir para a última pergunta, que é considerações finais e pedir para você orar pela gente, quero dar 2 recados. Ó, é igual a igreja aqui, cara. Primeiro, quero convocar você para... Essa live fica por 24 horas, se você não está tão familiarizado. No meu canal, eu não sei se fica no seu, eu acho que não fica. No meu, não. Fica no meu, Marcos Botelho. Depois eu faço downloads e subo no YouTube e no Face. Então, se você perdeu e alguém falou, pô, foi muito legal, tá isso. Segundo, o que eu sempre peço é fazer um print agora da tela aqui e fazer um comentário do que foi a nossa live aqui, se você foi abençoado. E aí você recomenda no seu Stories com o print. E terceiro, hoje vai sair um podcast, Lipão, com as 10 primeiros debates, só com pequenos trechos das falas dos pastores. Então, lá tem gente, tem o Davi Lago, que você conhece, tem o Tiago Arraes, tem o Ricardo Agreste. Poxa, que legal. Tem muita gente legal que vale a pena você ouvir o trecho. Então, vai ser tudo reunido nos melhores momentos. E depois, se você autorizar,
eu também quero, daqui a umas 2 semanas vai sair os melhores momentos das outras que você vai entrar também. Claro, claro. É isso. Cara, considerações finais para o nosso público, e depois eu queria pedir uma oração para todo mundo, uma bênção aqui, que é assim que a gente tem encerrado nossas lives. Amém. Acho que considerações finais, o que eu pontuaria é: fique tranquilo, né? Deus, ele está no controle de tudo, nada fugiu da sua mão e todas as coisas estão cooperando para o bem. O propósito de Deus vai ser cumprido, e vai ser cumprido não porque ele tem uma especulação do futuro, mas porque ele mesmo está trabalhando para que o seu propósito seja cumprido plenamente e completamente. Então, não se entregue ao desespero que aquele que não crê em Deus tem que se entregar. Não se entregue ao medo que aquele que não crê em Deus se entrega, mas se entregue, enfim, à confiança, firmado em Deus. E nesse tempo, eu acho que é muito proveitoso você refletir acerca da tua fé, e refletindo acerca da sua fé, você fundamentar ela melhor, enfim, na palavra de Deus, em verdades imutáveis, eternas. Eu acho que é um bom tempo para você, talvez, abandonar algumas filosofias de cunho mais fantasioso da fé, e abraçar de fato uma fé sólida, consistente, e viver de fato o evangelho como ele é, e não como nós esperamos ou queremos ou desejamos que ele seja. Romanos fala da fé como confiança, e não como esse negócio místico. Eu acredito. Não, é confiar. Você confia, você vive como uma realidade o Cristo. E é exatamente isso que você está falando, né? Fugir da crentice, né? E abraçar a fé. Porque a fé, ela não está baseada em especulação e nem mesmo em otimismo. Ainda que a fé seja otimista, ela não está fundamentada no otimismo acerca do futuro. Ela está baseada numa convicção. Enfim, virá um novo céu, uma nova terra. Jesus reinará sobre toda a carne. Ele será, enfim, entronizado, glorificado na eternidade. E nós, como seu povo, sua família, viveremos com ele eternamente nesse lugar de plenitude, amor e alegria. Então, eu creio muito que é tempo para a gente abraçar a verdadeira fé e nos libertar desse mundanismo aí, né? Que bom, querido. Você ora pela gente? Prazer. Vamos orar. Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, eu te bendigo, porque eu sei que o Senhor tem cuidado do teu povo, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, da nossa casa, das nossas famílias, filhos, esposa. Eu tenho certeza, ó Pai, de que nada fugiu do seu controle, e nós descansamos nessa convicção bíblica que nós temos, e o quanto confiamos, ó Pai, de que o Senhor nos amou primeiro, e tendo nos amado, não poupou o seu próprio filho, entregou em nosso favor, e hoje também o Senhor não pouparia absolutamente nada para nos abençoar, para suprir o que é necessário, para manifestar a tua glória através de nós e para nos causar bem, enfim, causar-nos plenitude, paz e alegria. Eu clamo a Ti, ó Pai, pelo Teu povo que está acompanhando essa live. Peço, Pai, que o Senhor dê a eles coragem, ousadia, fé nesse tempo, que eles não se entreguem ao medo, ao desespero, mas possam, de fato, agarrar o Senhor, sabendo que o Senhor está cuidando de cada um deles, Pai. Eu oro também pela vida do Marcos, pela sua casa, que o Senhor possa abençoar a sua casa, a igreja local, que Teu cuidado esteja, ó Pai, sobre ele, sobre a sua família, sobre o lar dele, e que seja um tempo de edificação pessoal, edificação familiar, edificação da tua igreja pastoreada pelo Marcos, Pai. Eu coloco-nos diante do Senhor dessa forma e peço a tua graça, peço o teu consolo e teu amor derramado sobre nós todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigadão, Lipão. Se Amém, cuida aí, cuida bem da tua casa e da tua igreja, viu, querido? Parabéns pelo trabalho. Eu mesmo sou uma pessoa que te segue aí de longe, admiro. Sempre fico falando o que o Lipão está aprontando para a gente ver sobre aonde a igreja reformando, está se reformando, está fazendo, viu? Parabéns, viu, querido? Valeu, meu irmão. Tamo junto. Conta comigo aí no que precisar, viu? Fica com Deus. Foi um prazer estar junto contigo. Valeu, meu amigo. Falou, tchau, tchau.